E aí, vamos lá? Olha só, a gente vai começar o seu curso de redação oficial. Redação de correspondências oficiais em duas frentes. Na primeira parte, eu vou dar para vocês a teoria de redação oficial e de correspondências oficiais, de acordo com o manual de redação da Presidência da República. Sabe o que isso significa? Significa que com essa primeira parte, você vai conseguir fazer qualquer questão objetiva de responder certo ou errado, ou de marcar lá a alternativa correta, sobre redação oficial. Maravilha. Agora, na verdade, a segunda parte, você vai conseguir escrever uma redação de natureza oficial, redação discursiva oficial, em bancas como a FCC, que pedem este tipo de classificação. Tudo bem? Então vai ser bem divididinha. Quando eu terminar a teoria, a gente encerra as aulas de teoria e eu aviso que no próximo bloco será a aula teórica. Se você não vai fazer a parte teórica e não se interessa por ela, não precisa assisti-la. Mas se você for fazer a parte teórica, corre para lá, que lá tem temas, redações e afins. Vem comigo, redação de correspondências oficiais, sempre de acordo com o manual da Presidência da República. Então, redação de correspondências oficiais. Olha só que bacana. Quando eu falo isso, ou redação oficial, simplesmente dito, oficiais, é porque a gente está baseado em um manual chamado Manual de Redação, da Presidência. Vou escrever tudo aqui para você ter, da República. Esse manual é o que aparece em quase todos os editais que caem. Aliás, vamos falar todos? Todos os editais que caem em redação oficial pedem o manual de redação da Presidência da República. Para você prestar atenção nisso daqui, o manual de redação da Presidência da República é aquele manual que rege as provas de concurso público. Eu disse quase todas, mas na verdade são todas que pedem. É porque Senado, às vezes o TCU, às vezes o Ministério do Meio Ambiente, como eles têm um manual próprio, eles usam, além do deles, usam este. Então esse é o mais importante. A partir daí, é o que nele está, é o que vale. Para facilitar a nossa vida, o seu curso aqui tem um PDF do próprio manual da Presidência da República, sem tirar nem pôr, para você conferir as informações aqui passadas. E principalmente estudar em loco, no manual, o que é cobrado aqui, tá bom? Então vem comigo devagarzinho. A primeira coisa que a gente tem que saber de correspondência oficial é que nós vamos estudar 4 grandes áreas. As 4 áreas são congruentes entre si e elas se completam. Repara, a primeira grande área, nós vamos estudar a estrutura que eles chamam de padrão ofício. Qual é a estrutura de padrão ofício? Principalmente de formatação. A estrutura de padrão ofício é importante. Dentro da estrutura de padrão ofício vai surgir a linguagem, que é uma linguagem própria da redação oficial. Linguagem própria da redação oficial. Não é outra língua, é uma linguagem. Como é que funciona a linguagem da redação oficial? É a segunda etapa. E a terceira etapa nada mais é do que os tipos e funções de documentos que existem na redação oficial. Nesse caso, em específico, eu vou colocar aqui um asterisco, porque existem documentos que não estão previstos no manual de redação da Presidência da República, como, por exemplo, parecer, relatório, certidão, atestado, declaração, ata e requerimento. Esses 7 nós vamos ver também, porque além de cair na parte objetiva, também pode ser cobrado, como é cobrado. A Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados, na última prova, cobrou uma ata, que não estava no manual da Presidência da República, mas pressupõe-se que ata é um documento universal, que todo mundo conhece. Está aqui nesse asterisco, nós vamos tratar dela. Tá bom? E por final, depois de ver estrutura, linguagem, tipos, que eu preciso que você conheça a redação oficial um todo, chegando nessa aula aqui, você já vai responder todas as questões relativas à parte objetiva, e aqui a prática é o como elaborar
né, textos em redação oficial. Aqui entra, propriamente dita, a prática. Aqui nós vamos trabalhar a redação oficial. Você vai aprender a escrever um ofício, um memorando, uma ata, cada um deles bem trabalhadinho, bem bonitinho, sem muito problema, para você acertar na sua prova. Bom, maravilha. Começando do começo, eu tenho redação oficial quanto à estrutura redacional do texto. A minha estrutura textual, então vamos lá, chamada de padrão ofício. Não sou eu que dou esse nome, tá? É o próprio manual da Presidência da República que traz esse nome, padrão ofício da linguagem. Esse padrão ofício da linguagem, necessariamente, é o que está lá no seu manual, principalmente no item 3.2 do manual e para trás dele, né? Que fala da formatação em si. A gente vai conhecer todas as 9 partes do padrão ofício, bem bonitinha, e para isso eu vou desenhar para você aqui, ó, um documento oficial padrão, para que você saiba as 9 partes, bem bonitinha, e eu vou trazendo para você o que é, qual é a função, e principalmente como é que se escreve cada uma delas, tá? Isso aqui é para ambientalizar você. Um documento oficial que contém essas partes que eu estou quadriculando aqui, ó, obrigatórias, porque a gente está trabalhando o padrão ofício, é o padrão completo, e depois a gente fala quais são as partes que a gente pode prescindir delas, dependendo do documento, tá bom? Então tá lá, ó. Eu tenho aqui a 8ª e aqui a 9ª parte. Eu vou numerar essas partes, repara, essa aqui é a número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 que funciona como texto, o 8 aqui e o 9, o finalzinho na assinatura. Esse é a estrutura de um padrão ofício, tá? O que contém o padrão ofício? Vamos lá, o que é o número 1? O número 1 é o que a gente chama de timbre ou cabeçalho. As provas ultimamente têm chamado de cabeçalho. Timbre ou cabeçalho, que tem que conter obrigatoriamente, presta atenção, o brasão do órgão, o nome do órgão, olha que massa, brasão e nome do órgão. Aí você vem com endereço, telefone, fax, correio eletrônico, tá? E a secretaria, tá? Secretaria. Tudo isso daqui, maravilha, órgão tal, secretaria, tudo isso daqui você tem lá no timbre, bem aqui, brasão, o nome do órgão, secretaria, endereço, telefone, saco, tal, tal. Essa partezinha aqui, ó, endereço, telefone, fax e correio eletrônico, pode estar na nota de rodapé. Pode estar na nota de rodapé, ou seja, ela pode vir aqui, ó, aqui embaixo. Essas informações de endereçamento, que a gente chama endereço, telefone, fax, correio eletrônico, pode estar na nota de rodapé, não tem problema nenhum. Agora, aproveitando que a gente está aqui e que a gente falou sobre correio eletrônico, vem cá, quais são as obrigatoriedades do correio eletrônico? Eu posso mandar um documento oficial, um ofício, um memorando, um aviso, por meio de e-mail, que é o correio eletrônico? Posso, desde que eu tenha certificação digital. Olha que maravilha. É a senha, é uma certificação digital, desde que tenha um programa que certifique o que eu estou fazendo, o que eu estou mandando, o documento que eu estou enviando. Maravilha, certificação digital. Outro detalhe importante da certificação digital e do e-mail, tem que ser em e-mail funcional, ou seja, aqueles .gov, .leg, .jus, para ficar em alguns exemplos, obrigatoriamente. Então, governo, legislação e jus, judiciário. Tem que ser o e-mail funcional, não pode ser o seu Gmail, o seu Hotmail, não pode ser nada desses meios aí que são privados. Tem que ser o e-mail funcional e o mais importante também, que cai bastante, é sobre a estrutura. Bom, duas coisas. A parte externa, a estrutura do e-mail, nós vamos dizer que ela é flexível,
porque não tem como eu cobrar de você margem, parágrafo, essas coisas. Mas a linguagem do e-mail, aliás, qualquer linguagem em nível oficial, tem que ser uma linguagem formal. Tudo bem? A linguagem nunca vai deixar de ser formal no correio eletrônico. Bom, esse tudo aí o timbre vai conter. Muito bem. E aqui são as 3 observações obrigatórias para se mandar um curso por e-mail. Agora, olha aqui, ó, 2. O 2, está bem aqui, é a identificação, olha o nome, identificação do documento. O documento vai ser identificado para ser enviado para alguém. A identificação do documento é qual tipo de documento você vai usar. Eu vou botar a margem aqui, ó, e vou dizer assim, que a gente está usando ali o tipo de documento, depois vem o número do documento, o ano, e logo depois a seção de onde esse documento está saindo. Esses 4 elementos são obrigatórios quando a gente fala sobre a identificação do documento, tá bom? Obrigatórios. E aí, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ofício, número 183, do ano de 2017, exemplo. Pode ser 18, pronto, do ano de 2018. Na seção, vamos colocar assim, Secretaria de Assuntos Prediais. É facultativo colocar aqui qual é o órgão, porque o órgão já está lá em cima. Eu não preciso repeti-lo aqui. Mas se você quiser, tem gente que repete, não tem problema. O que você não pode fazer é trocar de lugar cada uma dessas experiências que você está vendo aí. Eu não posso colocar o número antes da palavra ofício, não posso colocar o ofício depois, nem trazer o CEAP, que é o nome da seção, para antes do documento que você está vendo ali. Não posso, beleza? Então, vamos lá devagarzinho. O que eu posso fazer, então? Posso abreviar? Pode. Posso colocar N ponto? Ou simplesmente nada? Pode também. Mas o número tem que estar aqui. Posso colocar 2018 assim? Eu estou encucado com 17. Posso colocar 2018 assim, de 18? Pode. CEAP, posso escrever Secretaria de Assuntos Prediais? Quer dizer, eu posso escrever, poder você pode, mas quando o cara diz seção, ele se refere à sigla. Se você pode usar a sigla, quem é o doido que vai escrever o nome completo? Tudo bem? Aqui embaixo, eu vou ver o número 3. Se você tiver dúvida quanto ao que está sendo passado aqui, vocês têm acesso ao meu telefone, ao meu WhatsApp, tira print do vídeo aí e me manda a dúvida pelo WhatsApp 981477837, em Brasília 61. Já anexa meu nome aí, pede participar da lista de transmissão que eu tenho, que volta e meia dou dicas, vídeos motivacional durante o dia no seu WhatsApp. Manda aí seu nome para mim e fala, professor, anota aí meu nome que eu quero fazer parte da lista. E se tiver alguma dúvida, printa e fala, não entendi o que você falou sobre isso, e aí a gente te fala de novo. Aqui, on demand, ninguém fica com dúvida, na sua demanda, no seu jeito, você tem contrato comigo direto, beleza? Na 3, eu tenho aqui, ó, no 3, que é bem aqui, o que a gente vai ter aqui é um negócio chamado local e data. Esse talvez seja o que mais cai nas provas objetivas e é o que mais fixo você tem. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou colocar um exemplo, então eu vou colocar assim, ó, Brasília, aí eu vou colocar Distrito Federal, vamos colocar uma data qualquer, 25 de janeiro, ó, de 2018. Pronto, data qualquer. Muito bem, a margem vem bem aqui, ó. E tudo que você me perguntar que vai servir para alterar essa ordem aí, a resposta é não. Não posso abreviar Brasília, não posso tirar aquela vírgula dali, não posso escrever 25 por extenso, colocar barra janeiro. Janeiro com letra maiúscula, não posso diminuir janeiro abreviado, não posso botar barra 2018, não posso botar só 18 e nem posso tirar esse ponto daqui. Ou seja, é desse jeito que você está vendo. A única variação que a gente vai ver é que se for 1º de janeiro, primeiro. Tudo bem? E se for 5, não é 05, é só 5. Não existe o 0. Então é assim que a gente faz
não muda nada, margeado a esse lado de cá, que é, para nós, considerada a margem, vai agora direita. Sempre direita? É a margem direita do documento, a margem direita do papel, a margem direita do espaço. Esta daqui é considerada a margem o quê, então? Esquerda. Tudo bem? Beleza? Esquerda. Muito bem. Aquela de cima superior, margem inferior. Só para a gente saber, é o único elemento textual na redação oficial que é margeada à direita. Tudo bem? Beleza? Olha que massa. Bom, vamos prosseguir. Segue o Brasília Urgente. Se eu disser assim para você, ó, no número 4, que é a identificação que a gente vai ter, identificação. Então, 4, eu vou chamar de identificação, ó. Agora, do destinatário. É para onde o documento é enviado, é para quem o documento é enviado. É o destinatário, também conhecido como endereçamento, que vai que cai lá para você o outro nome que ele tem, né? É o endereçamento, cuja margem eu vou colocar aqui e nós vamos trabalhar quais os elementos são necessários aí no endereçamento. Obrigatório, nesse 4, eu vou ter o seguinte, eu vou colocar um exemplo e vou botar o nome do exemplo ao lado. Se eu disser a sua excelência, olha lá, o senhor, então eu tenho a sua excelência, o senhor. Aí eu vou colocar assim, olha, deputado Reginaldo Veras, ó. E aí eu vou dizer onde ele vai estar. O Reginaldo Veras, deputado distrital, eu vou colocar assim, Câmara, tá vendo aqui, ó? Câmara Legislativa do Distrito Federal. Depois eu me arrependo do tamanho do que eu estou escrevendo, mas tudo bem. Câmara Legislativa do Distrito Federal, e não se abrevia nada, você viu que eu não abreviei deputado, não abreviei absolutamente nada. Aqui eu vou botar o CEP 065082, Brasília, Distrito Federal. Esse aqui é a forma completa de você identificar o destinatário. Eu só pulei linha aqui para ficar mais visualmente legal para você, mas não se pula linha. Aqui, o que a gente chama, essa parte, a gente chama de tratamento, que é o que você vai chamar, deputado de excelência, daqui a pouco a gente vai ver. Aqui você tem o cargo, que é deputado, mais o nome do cara que ocupa o cargo. Depois a gente vai ter o logrador, o público, o local onde ele está, CEP, né? CEP, cidade, e o que a gente chama de unidade federativa, que é a sigla do Estado. Isso aí é o que tem que conter num documento oficial. Tratamento, cargo, nome, tudo que eu coloquei aqui é o mínimo possível, ou seja, você não pode diminuir do que está escrito lá. Menos do que isso, não dá. Mais do que isso, você pode. Aí eu sei qual é o gabinete dele. Câmara Legislativa do Distrito Federal, gabinete 3, terceiro andar, sala 315. Beleza. Quer colocar mais? Parabéns. Quer pegar a palavra CEP e colocar aqui na frente? Beleza. Quer colocar? Não tem problema. Coloca lá, não tem problema nenhum. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Então, se eu disser assim para você, isso é a identificação do destinatário, para quem eu envio o documento. Não posso mudar, não posso abreviar, nada disso. É tudo no seu lugarzinho. Não posso escrever acima aqui, ó. A sua excelência, o senhor Reginaldo Veras, tudo na mesma linha. Não. Você está vendo que ele tem uma divisão aqui? É daqui para cá. Então, são 4 elementos aqui obrigatórios, tá? No número 5, moleza, é o assunto. Assunto, ele tem que estar escrito lá. Obrigatoriamente tem que estar escrito lá. O assunto, ele tem a margenzinha, deixa eu diminuir essa margem, está grande. Ele tem a margem lá, e aí eu vou colocar assim, assunto, a palavra assunto. E vou botar 2 pontos, e coloca o assunto lá, ó, liberação de verbas, ponto. Bem aqui no número 5, é o assunto, liberação de verbas. Simples, tranquilo, normal, comum. Não confunda assunto com referente, porque o referente ele não é mais obrigatório.
Antigamente a gente usava muito o referente porque se eu tenho um ofício respondendo a outro ofício, eu ia colocar aqui a qual eu estou respondendo. Ofício, número, por exemplo, 17 de 2017, da Assessoria de Comunicação. Pronto. Então, ofício, número 17, Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O que aconteceu? Quando eu coloco o remetente, tirando os colchetes, tá, gente? Colchete é por minha conta, eu vou botar ele até pontilhado. É só para você saber que ele não é obrigatório mais, né, essa parte. O referente eu posso usar se eu estiver respondendo a esse ofício. Mas se eu não estiver respondendo esse ofício, não preciso, não uso, está tudo normal. Beleza? Tranquilão? Maravilha. Assunto, moleza. E 6, muito importante o 6, show de bola o 6, vocativo, vou até colocar assim, em letras garrafais. O vocativo, a gente sabe da gramática, que é um chamado, um chamamento. Na verdade, o vocativo, aqui na redação oficial, é só esse trecho aqui, 6. É só para chamar atenção, é de praxe, é para ficar bonito, não tem especificidade nenhuma, porém, o uso é infernal. Existem 2 tipos apenas de vocativo. Ou eu vou usar excelentíssimo, Senhor, ou eu vou usar Senhor. Só tem esses 2. Aí você fala, então tá moleza. Tá, mas a gente vai usar excelentíssimo Senhor de acordo com as regras para chefes de poder, está escrito lá no manual da Presidência da República. E no manual ele é muito claro, ele fala para chefes de poder e cita os chefes de poder. Quais chefes de poder recebem excelentíssimo Senhor? Só os de âmbito federal. Então, excelentíssimo Senhor, Presidente da República, Presidente do STF, Presidente do Congresso Nacional. Presidente da República, não pode abreviar. Presidente da República, do STF e do Congresso. Só esses 3 recebem excelentíssimo Senhor. Todo o resto que você quiser usar é Senhor. Vamos lá. Exemplos que o próprio manual traz. Excelentíssimo Senhor Juiz, Excelentíssimo Senhor Ministro, de jeito nenhum, é Senhor Juiz, Senhor Ministro, Senhor Governador. Governador, Senhor Senador, todo o resto, que não é nenhum desses 3 aqui, é Senhor. Vice-presidente da República, Senhor, Senhor vice-presidente. Presidente da Câmara, Senhor presidente da Câmara. Governador, Senhor governador. Prefeito, Senhor prefeito. Enfim, não é um desses 3, Senhor. Está escrito no manual, não sou eu que estou dizendo. Ah, mas o presidente da Câmara é um cara muito importante. Ele na linha sucessória do presidente, ele vem até antes. Não interessa. O que está para nós em prova de concurso é o cara que está lá. Se for, aqui no nosso caso, Câmara Legislativa do Distrito Federal, se você vai falar com o presidente da Câmara Legislativa, não é excelentíssimo senhor, é senhor presidente da Câmara Legislativa. Tudo bem? Porque ele não é nem presidente da República, nem do STF e nem do Congresso. Tudo bem? Beleza? Só senhor, de acordo com o próprio manual de redação da Presidência da República. Então a gente está seguindo, inclusive está lá nos editais, eles citam expressamente o próprio manual da presidência, então não se preocupe em chamar o cara de senhor, não se sinta, né, prejudicado, rogado, porque é senhor e pronto, tá bom? Muito bem. Aí o que eu vou dizer aqui para vocês? Tá ótimo, até o 6, a gente falou, que é legal isso aí, agora a gente vai para o 7, não. Agora a gente vai ver pronome de tratamento dentro da redação oficial, não é pronome de tratamento para a gramática. Por que eu faço essa distinção? Porque na gramática, o rei é a vossa majestade, o príncipe é a vossa alteza, o papa, vossa santidade, o cardeal é vossa eminência, e assim por diante. Dependendo do cargo, você vai lá e dá um nome para o cara. O meu problema
é que na redação oficial, nenhum desses caras recebem ou emitem documento oficial. Então eles não estão aqui. Só existem dois tipos de tratamento. Ou nós vamos tratar o cara por vossa ou sua, olha o nome, excelência, ou você vai tratar o cidadão por vossa ou sua senhoria. Pronto, agora você tem aí cada um no seu quadrado. Pensa comigo o negócio. Vossa ou sua excelência, vossa ou sua senhoria, cada um tem um uso. No manual ele diz assim, vai desde o presidente da Câmara Municipal até o presidente da República. E aí ele faz uma lista lá no manual, se você quiser conferir depois, está lá dividido até por órgão, né, por esfera de poder, executivo, legislativo, judiciário. Mas se você pensar bem, todo mundo que está entre o presidente da Câmara Municipal de um município qualquer, até o presidente da República é Vossa Excelência. Os vices, prefeitos, secretários de governo, juiz, desembargador, ministro, deputado distrital, federal, senador, toda essa catrevagem todinha é Vossa Excelência. Quem sobrou, na verdade, para a gente entender lá na hora da prova? Entenda uma coisa. Para Vossa Senhoria, sobraram 3 elementos. Primeiro, servidores comuns em geral. Segundo, os particulares, nós, público, privado. E terceiro, que o manual deixou de fora, esqueceu, vereadores. Então você vai pensar o seguinte, se o cargo para qual você está mandando é um servidor comum, é Vossa Senhoria. Chefe do almoxerifado, diretor do órgão, o cara é chefe da comissão de não sei o que lá, disciplinar, não tem problema. Deputado. Ah, não, deputado não. Deputado não é um servidor comum, então sobe, é excelência. Ah, mas o cara é chefe do gabinete do deputado. Aí ele virou um servidor comum. Aí é senhoria. Então, tudo bem? Beleza? Senhoria. Sabendo esses 3 aqui, você sabe todo o resto. Abreviações para isso. Vossa Senhoria, Sua Senhoria. Vossa Excelência, Sua Excelência. Tudo bem? Com uns pontinhos aí, só para a gente ver. Aí, surgem aqui 4 dúvidas. Dentro dessa mesma matéria, 4 dúvidas. A primeira, quando é que eu uso vossa? Quando é que eu uso sua? Primeira dúvida. O vossa é com quem, olha lá que legal, se fala. Maravilha. E o sua? De quem se fala. Então, se eu estou falando com alguém diretamente, eu vou escrever essa palavra, porque tem caído muito, com quem se fala é uma comunicação direta. De quem se fala é indireta. Tudo bem? Então, se eu estou falando diretamente com a pessoa, eu vou usar vossa. Entrego a vossa excelência, o comunicado X de tal pessoa. Vossa excelência. Tudo bem? Entrego a vossa excelência o comunicado de sua excelência, fulano de tal. Vossa porque eu estou tratando com você. Sua porque é um terceiro na nossa conversa. Perfeito. Segunda dúvida que surge aí dessa gracinha. A segunda dúvida é quanto ao gênero. Como é que eu faço para concordar com o gênero? É masculino, feminino, singular, plural, o que é? O gênero funciona assim, ó. O manual diz assim, ó. O manual é muito inteligente. Concorda com o sexo. Não é opção sexual, é com o sexo. Então, se você está escrevendo, escreve assim. Vossa Excelência está ocupada com projetos de lei. Quando eu falo isso, o que acontece? Vossa Excelência está ocupada? Se eu usei ocupada, é porque a pessoa que está aqui é do sexo feminino. Não é porque concordou com Vossa Excelência, não é. É porque ela é do sexo feminino. Porque eu poderia escrever essa mesma frase, Vossa Excelência está ocupado, mesmo Vossa Excelência, porque ela seria do sexo o quê? Masculino. Então, o que vale é concordar com o sexo. Estou falando com um homem ocupado, mulher ocupada.
Nas nossas questões de gênero hoje em dia, o homem pode ser homossexual. Se ele continuar sendo homem, se vestir como homem, quiser ser chamado como homem, o sexo dele é masculino. Se é uma mulher que quiser ser chamada como mulher, mas tem opção sexual de gostar da pessoa do mesmo sexo, ela continua sendo mulher. Mas se ela quiser fazer a transformação dela e ser homem, tiver um nome social masculino, aí ele passa a ser masculino, tudo bem? Então vai concordar com o nome social, na verdade. Beleza? Então tá lá, manual inteligentíssimo. Terceiro item de problema. Concorda com quem? A pessoa. A pessoa, eu até já trouxe aqui para cá, ó, é sempre a terceira pessoa. Sempre a terceira pessoa. Mesmo sendo um pronome de tratamento, é na terceira pessoa que a gente concorda. Estando falando de verbos ou pronomes. Qualquer um dos dois concordam com a terceira pessoa do discurso. Ou seja, Vossa Excelência está ocupada com seus projetos de lei. Se eu colocar com vossos projetos, está errado. Se eu colocar com os teus projetos, está errado. Tem que ser seus, porque seus é um pronome de terceira pessoa. Tudo bem? Então escreveu lá assim, encaminho-vos, errado. Para a vossa apreciação, errado. A linguagem está errada quando eu erro a pessoa de concordância. E, por final, a quarta e última pergunta é sobre os nomes ilustríssimo, cuja abreviação é ilmo, e digníssimo, cuja abreviação é DD. E aí já vou colocar logo o doutor, que também está lá no manual, para a gente acabar com essa conversa logo. Doutor e os femininos. Como é que o manual diz? Não se usa. Simples assim. Não usa, acabou, já era, não se usa. Caíram em desuso, ilustríssimo a gente usava para cargos de deputado e senador, digníssimo para servidores públicos, e doutor, na verdade, nem pronome de tratamento é. Doutor é um título acadêmico, só quem tem doutorado pode ser chamado de doutor, e como num documento oficial, no Manual da Presidência, nós mandamos o documento não para a pessoa, e sim para o cargo que ela ocupa, se ela é doutorada, mestrada, mendiga, não interessa. A gente manda para o cargo é que tem um pronome. Pode ver que é pelo cargo, e não pelo título que a pessoa tem. Está aí, a gente termina aqui de falar de pronome de tratamento. Para você ter uma ideia, olha como é que é incongruente, por isso que eu deixei as duas. Excelentíssimo senhor, eu uso para esses três. E Vossa Excelência, juiz, desembargador, ministro, prefeito, vice-prefeito, todo mundo é excelência. Mas aqui é vocativo, aqui é pronome de tratamento. Aqui só acontece no número 6. Pronome de tratamento acontece dentro do texto. Acontece aqui, ó, tratamento. Então eu sei que aqui é a Sua Excelência, porque eu estou falando com quem? Deputado, eu estou mandando para ele. Então é excelência, deputado, beleza. Se fosse, por exemplo, o chefe do almoxarifado, seria a sua senhoria. Beleza? Tranquilão? Moleza. Fácil isso aí. Bom, agora, só agora, é que nós vamos poder ir para... Olha lá que beleza. Ir para o número 7. Que maravilha. Só agora que eu posso ir para o número 7. O número 7 da estrutura de texto é justamente o que a gente chamou ali de número 2. A linguagem adequada, ou adequação da linguagem à redação oficial. Se eu estou dizendo que existe uma linguagem adequada à redação oficial, olha que bacana, linguagem adequada à redação oficial. Se eu tenho uma linguagem adequada a essa redação, pensa comigo, ela tem alguns critérios a serem seguidos. Primeiro, eu vou elencar 1, 2, 3, vamos lá. Dentro da linguagem, eu preciso ter uma linguagem que é universal. A linguagem é universal, ou seja, ela tem que ser padronizada para ser a mesma no Brasil inteiro. Então a gente vai chamar a linguagem a característica, né? Padronização da linguagem. É muito importante
que o que um ofício escrito lá no Acre seja escrito da mesma maneira em São Paulo, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Igual. Então, tem que ser padronizado. 2, como é que é padronizado isso? Deixa eu explicar para você, que vai ser no 4º ponto a gente vai falar isso, mas já vou explicar. Você começa com o verbo que você quer, o que você quer e por que você quer. Então, você vai escrever um memorando pedindo cartucho de impressora. O que você vai fazer? Solicitamos 5 cartuchos de impressora, HP 500, tinta preta com urgência. Você quer explicar por quê? Para tal coisa. Beleza. Se é o óbvio, se é para a sua sessão, você não precisa botar o para. O porquê nunca é obrigatório. O segundo parágrafo nunca é obrigatório, a não ser que você precise explicar aquilo que te levou a escrever o documento. Aí tudo bem. Mas necessariamente é verbo, qual é o verbo que você vai utilizar e o que você vai pedir. Solicitamos 5 cartuchos de impressora. Convidamos Vossa Excelência a participar de tal coisa. Encaminhamos o projeto de lei número tal para a sua apreciação. Então, tudo é verbo e o que você quer. O verbo e o que você quer. Tudo bem? Beleza? Na 2, se você pensar, a linguagem é padronizada, então ela tem que estar dentro da norma culta. Ela tem que obedecer o padrão da norma culta, que é o único padrão da língua que existe. Se o item trouxer um padrão exclusivo oficial, padrão oficial da redação oficial, não existe. O padrão culto da língua é um só, serve para o médico, para o engenheiro, para o pedreiro, para o professor, para o político, serve para qualquer um. É a mesma regra. Então aqui, não fiquem tristes. Aqui a gente está falando de regras gramaticais. Como assim regras gramaticais? Me explica aí. Pois vamos lá. O que eu estou falando ali é de obedecer concordância, regência, crase, pontuação, ortografia, acentuação gráfica. Se o documento contiver um erro de pontuação, concordância, regência, o documento está errado. Então por quê? Porque ele não respeita essa norma aqui de obediência à norma culta, o padrão culto da língua. Muito bem. E outra coisa, ele tem que ser escrito em língua portuguesa. Aí você fala, não diga. Ué, gente, todo documento oficial tem que estar em língua portuguesa, porque é a língua oficial do nosso país. Não é que eu não posso escrever em inglês, eu posso. Desde que eu não tenha nenhum elemento em inglês que se refira àquela palavra, por exemplo, wireless. Wireless é uma palavra intraduzível até agora. Tudo bem que você pode traduzir para sem fio, não tem problema. Mesmo assim está errado, porque o wireless, esse pincel aqui não tem fio, mas ele não é o wireless. O wireless é um sistema de comunicação por rádio, por sei lá o quê, beleza? Mas não é traduzível, posso usar normalmente, desde que eu use aspas ou itálico, né? Destacando. Então tem que ser em língua portuguesa. Agora começa o seu calvário. Ele tem que ter objetividade. Tem que ser objetivo. Por que a linguagem tem que ter objetividade? Por que a linguagem oficial tem de ser objetiva? Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma linguagem direta, de uma linguagem concisa, que não enrola, que é objetiva, diz só o que precisa. Uma linguagem sem rodeios, sem encher linguiça, significa dizer sem prolixidade. A prolixidade é o contrário da objetividade. E essa linguagem objetiva, não prolixa, sem rodeios, permite você escrever uma redação assim. Solicitamos 5 cartuchos de impressora HP 500, tinta preta, com urgência. Pronto, você não precisa mais nada. Fui objetivo, disse o que eu quero, modelo do que eu quero, se é urgente ou não, pronto. Ah, professor, mas isso tem 1,5 linha, não tem problema, se for objetivo. O órgão que você quer está oferecendo cursos para outros órgãos e precisa de um servidor de cada seção daqueles órgãos para fazer parte desse curso. Ué, você vai escrever, solicitamos o envio de nome de um servidor, né, nomeação de um servidor, para participar do curso tal, oferecido por este órgão. Quer explicar qual é o curso? Explica lá. Esse curso consiste nisso, nisso, daquilo, a habilidade e competência esperada é essa, o certificado vai sair assim.
Beleza, fui objetivo, porque eu estou explicando qual é o curso, o que eu preciso, como é que é o nome do curso. Mais do que isso, é completamente desnecessário. Se você disser, solicitamos 5 cartuchos de impressora, HP 500, tinta preta com urgência, para que procedamos ao bom andamento deste órgão, assim como desta sessão, pois sem os quais não se imprime documento como este que ora vos envio, você foi prolixo, porque é óbvio que você está pedindo os cartuchos de impressora para imprimir documento, para o bom andamento do órgão. Então, você está dizendo o óbvio. Não digo óbvio, isso é objetividade. Verbo e o que quer. E, se possível, explicar. Bom, vamos lá. Objetividade. Então, a linguagem objetiva é essa. Direta, sem rodeios. Então, eu vou colocar não usar, presta atenção, clichês. O que são clichês? É o que nós chamamos de frases prontas. Aquelas frases que falam assim: tenho a honra de convidar a Vossa Senhoria, tenho o prazer de informar a sua exoneração. Tenho honra e prazer é um problema seu, não do documento. Então, ter honra ou prazer não é objetivo, não use. Venham por meio deste solicitar. Não use venham por meio deste, é solicito. Não venham por meio deste, tudo bem? Solicito. Então, não usar clichês, aproveito o ensejo para colocar meus protestos de estima e apreço por Vossa Excelência. Errado. Você não tem que aproveitar ensejo nenhum, você tem que ser objetivo, direto. Tudo bem? Beleza? Essa é a objetividade. Não usar clichês. Não é legal? Também acho legal. Agora, olha que bacana. Se eu chegar para você e disser assim, e agora? E agora? E agora? Que faço eu da vida sem você? Ó, vou colocar aqui o quarto ou quinto elemento, na verdade, ali, que se confundiria com a linguagem objetiva, que a gente tem a mania de sair falando um monte de coisa. Por exemplo, a linguagem objetiva é uma linguagem, aí a gente fala, clara. Não, a clareza é um outro tópico. A clareza que a gente vai buscar aqui num documento oficial, ela é um tópico único. A clareza pressupõe uma linguagem simples, uma linguagem que a gente chama de inteligível. A clareza pressupõe necessariamente que a gente não use, presta atenção, regionalismos. A clareza pressupõe, já que eu vou explicar cada um deles, pressupõe que a gente não use nem regionalismo, nem arcaísmos, palavras antigas, nem rebuscamentos, palavras difíceis, e muito menos jargões, palavras técnicas. Então, o que é cada um daqueles tópicos ali? Regionalismo é uma linguagem regional própria de uma determinada região ou cultura, e que só você entende. Por exemplo, frio de renguear Cusco. Se está um frio de renguear Cusco, só o pessoal do sul vai entender isso. Porque renguear é deixar mancar. Cusco, o cachorro. Está um frio de fazer o cachorro mancar. Ninguém usa isso. Não tem esse frio todo para cá. Arcaísmos, palavras muito antigas. Por exemplo, egrégio. Não se usa mais isso, tá? Rebuscamento, palavras que são difíceis de uso. Por exemplo, bródio, para almoço. Bródio. E jargão é a linguagem que a gente fala que é a linguagem técnica, linguagem específica de uma determinada área do conhecimento. É uma linguagem profissional, o jargão. Então a gente também não usa jargões para não dificultar o entendimento. Lembrando que nós estamos falando de redação de correspondências oficiais, de expediente. Ou seja, se eu pedir para você fazer um parecer para mim, e você vai usar os seus conhecimentos técnicos para isso, é óbvio que o parecer vai ter jargões. Vou botar aqui embaixo. Parecer tem jargão. Relatório precisa de você como profissional na área? Tem. Laudo que precisa de você como profissional na área? Tem. A nota técnica de um ministério qualquer, o nome já diz, é técnica, vai usar jargões? Claro. O que eu estou falando é que você não vai usar jargão em ofício, memorando, aviso, correspondência interna, mensagem. Tudo bem? E aí não usa para não dificultar a linguagem. Bom, enfim, isso é clareza. E quando eu tenho 6, para facilitar aqui, ó, impessoalidade, é a última. Como é que funciona a impessoalidade?
Impessoalidade, deixa eu fazer um negócio aqui bem bacana. Existe um emissor do documento oficial, existe o receptor do documento oficial, e no meio do caminho existe o assunto do documento oficial. Se eu disser para você que essa cadeia de comunicação necessariamente é oficial, ou seja, o emissor é oficial, é um órgão público. O emissor de um documento oficial sempre é o órgão. O receptor também é oficial, seja o órgão ou ele pode ser um particular qualquer, mas em nome oficial. Particular, oficial. E o assunto também é oficial, diz respeito a interesses do órgão. Então, repara, a impessoalidade vem de o trato do documento oficial ser oficial. Portanto, eu posso afirmar que o assunto sendo oficial, não tem nada pessoal seu ali. Você não pode dizer, aproveito o ensejo para colocar meus protestos de estima e apreço, quem tem é você, não o órgão, se é o órgão que emite o documento. O que vai acontecer é que muitas vezes eles querem pegar a gente falando assim, a impessoalidade está escrita na terceira pessoa do plural, do singular. Escuta, a primeira pessoa é largamente usada, é usada em 98% dos textos. Quando você coloca encaminho ou encaminhamos, solicito ou solicitamos. Então eu posso usar a primeira pessoa que não fere a impessoalidade, porque eu estou solicitando em nome de todo mundo no órgão. Agora, eu posso muito bem usar solicita-se ou solicitou, não tem problema nenhum, desde que não fira a impessoalidade. Eu não posso dizer sinto, desejo, percebo, creio, afiro, nada disso, porque todos esses verbos são pessoais. O que a gente está falando da impessoalidade é do assunto. Se o órgão vai organizar um campeonato de truco, e o órgão vai organizar o campeonato de truco é algo específico do órgão. Então é um assunto oficial do órgão, é ele quem está organizando. Posso falar de campeonato de truco nos memorandos, avisos, ofícios que tiverem no órgão. Não tem problema. Agora, se eu, Diego, trabalho no órgão, estou organizando o campeonato de truco e quero avisar todo mundo e uso um memorando, eu errei o uso do documento, porque eu não tenho que mandar memorando. Eu mando um documento particular, meu, mas não um documento oficial. Tudo bem? Eis o mistério da linguagem. Agora, você sabe tudo da linguagem. Deixa eu apagar a linguagem aqui, para a gente ver justamente o número 8, o 9, e a gente fecha a conta da estrutura. Não é moleza? Vamos lá. Bem devagarzinho, para a gente não errar. A número 8 é uma cortesia que o documento oficial traz para as pessoas que estão... Antigamente, o documento era cheio de firula, cheio de coisinha, era cheio de frescura. Agora não, o documento é direto, reto, objetivo. Graças a Deus, pegamos, em vez do jeito europeu de escrever, pegamos o jeito americano, que é pá, bola, acabou, resolveu. Clareza, objetividade, direção. Então, repara. A gente chama o 8 de fechamento ou fecho. Eu prefiro fecho, mas vai lá. Fecho. Aí só tem dois fechos possíveis para o documento oficial. Respeitosamente e atenciosamente. Só existem esses dois possíveis tópicos para o seu fecho. Professor, eu li num material aí que poderia ser cordialmente. Leu errado. Está errado. Vou repetir para você. Não pode ser cordialmente. Não está no manual da Presidência da República, está errado. Basta você procurar lá no manual. Respeitosamente, nós usaremos para hierarquias superiores ao do remetente, ou seja, o cara vai mandar o documento para cima, e o manual diz que as demais hierarquias, ou mesmo quando não tiver hierarquia, atenciosamente. Não pode abreviar, você também não sabe abreviar atenciosamente nem respeitosamente. É ATT, não é. Então não abrevia, não pode abreviar, o documento é claro nisso,
O manual da Presidência da República é bem claro nisso. Não se abrevia nenhum desses dois. Quando é que eu uso? Hierarquia superior. Ministro vai mandar para o Presidente da República, respeitosamente. O chefe do gabinete vai mandar para o ministro, respeitosamente. Um funcionário qualquer vai mandar para o ministro, respeitosamente. Um deputado para o presidente da Câmara, respeitosamente. Então, necessariamente, está mandando para um superior, cargo hierárquico superior, respeitosamente. Não é deputado para ministro, atenciosamente. Ministro para ministro, atenciosamente. Do presidente da República para os demais, atenciosamente. Ou a mesma hierarquia, ou para baixo, a gente vai chamar de atenciosamente. Tudo bem? Moleza? Facinho, tranquilo, moleza. Agora, o 9, nós vamos chamar de identificação, olha bem, do signatário. Signatário é uma palavra italiana que serve para assinatura. Signatário é aquele cara que vai assinar o documento. O cara que assina, não o que redige. O que redige é você. A identificação do signatário ela é composta por, presta atenção, nome e cargo. É óbvio que o cara vai assinar, mas a identificação, se identifica o signatário por nome e cargo. Eu vou até colocar aqui, ó, nome e cargo, só identifica o signatário. Claro que ele vai vir aqui e vai assinar, porque um documento sem assinatura não vale. Assinatura, nome e cargo. Eu só tenho uma exceção, tudo bem? A mensagem, que é um documento exclusivo do Presidente da República, não contém, presta atenção, identificação do signatário, que é o presidente. Não disse que ele não tem que assinar. Leia o que está escrito. Não contém identificação do signatário, ou seja, não contém nome e cargo. Mas ele tem que assinar? Pensa, o presidente da República tem um documento próprio chamado mensagem. Ele tem que assinar o documento? Claro, assinar ele tem, ele não precisa ser identificado. Daqui nós temos os 9 elementos do nosso textozinho aí bonitinho, 9 elementos da estrutura de padrão ofício. Fechamos aqui os 9, só que eu deixei esse desenho em todas as explicações, porque agora eu preciso entrar com vocês para saber o seguinte: qual é o tamanho das margens? Como é que eu faço se isso daqui está separado? Eu pulo uma linha? Como é que funciona? Qual é o tamanho do parágrafo? Não é verdade? Isso daqui é parágrafo, ó. Aqui é parágrafo. Qual é o tamanho da letra? Olha só que bacana. Então a gente vai trabalhar propriamente dito agora, para a gente fechar o padrão ofício, a formatação do documento em si. Então a gente vai trabalhar margem. Como é que funciona a margem do que você está vendo aí? Moleza. Margem, ó, margem superior, margem inferior, margem direita e margem esquerda. Então vamos lá. Na margem superior, 5 centímetros. Na inferior e na direita, 1,5 centímetro. E na margem esquerda, 3 centímetros mínimos. O manual da presidência diz que a margem esquerda tem que ter 3 centímetros no mínimo, para aqueles furinhos que você coloca aqui não pegarem no texto, tá? E aqui, 1,5. Aqui, 1,5. E aqui, 5 centímetros, já incluindo o timbre. Essa é a margem. Eles gostam muito de perguntar sobre uma margem que a gente chama de margem espelho. Que eu vou mudar a margem direita e a margem esquerda. Eu vou mudar os números. Eu vou dizer que a direita vai ter 3 centímetros e a esquerda 1,5. Por quê? A margem espelho é quando você escreve atrás do documento. Ou seja, aqui eu tenho 3, 1,5, que é a frente. Na hora que eu for imprimir atrás, o que era 1,5 vai virar 1,5. Então 1,5 vai ficar para cá e o 3 para o lado de cá. Por quê?
para quando você imprimir, não ficar vazado, ficar torto o documento. Tem que ficar retinho, a gente chama de margem espelho. A margem espelho sempre aparece nas páginas pares. Pode reparar, é uma observação que já caiu numa prova. É sempre atrás do documento. Então é sempre a página 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Tudo bem? Beleza? Quanto à numeração das páginas, vamos lá. 2, numeração. Quando eu falo numeração, se eu disser a numeração das páginas, margem não se numera, né? Numeração das páginas. Como é que eu faço para numerar a página? Olha só. A partir da segunda. Eu só numero a partir da segunda. Então não existe o número 1 da página 1. A página 1 obviamente existe, mas a numeração 1 não existe. Qual é a numeração que a gente tem dos parágrafos? Eu tenho que numerar os parágrafos? Claro, eu vou numerar os parágrafos. Como é que eu vou numerar os parágrafos? Moleza, eu vou numerar todos os parágrafos do texto. Todos do texto, que é o item 7. Presta atenção. Isso aqui é parágrafo, mas eu não numero porque não é texto, é vocativo. Então eu venho aqui e falo 1, 2, 3, 4, 5 mil. Então eu exceto o primeiro, que é o vocativo, e o último, que é o fecho, eu numero todo o resto. Ou seja, eu numero todos aqueles que são de texto. Colado à margem, bonitinho. Todos do texto. Então eu vou colocar exceto, vocativo e fecho. Só para você ter aí bem escrito, bem bonitinho. Numeração. Maravilha. Como é que eu vou falar e trabalhar com vocês a questão da fonte? Fonte é um nome bonito, novo, né? Eu conheci como letra, mas tudo bem, a fonte. Qual é o tipo de fonte que vai ter? Times. A Times é obrigatória. Claro que ele disse que se faltou um elemento na Times, eu posso pegar no Symbol, no Wingdings. Uma coisa assim. Mas o nome oficial é Times. Tamanho da desgrama. Tamanho 12 para o texto. Presta atenção. 11 para citação. E 10 para rodapé. É o famoso 12, 11, 10. Texto, citação dentro do texto, nota de rodapé. 12 times 12. Tudo bem? Beleza? Claro que tudo isso daqui tem que estar escrito em tinta, olha bem, preta, papel, branco. Ah, mas tem aquele reciclado. Escuta, a gente está trabalhando no Manual da Presidente da República. Tinta preta, papel branco, beleza? Tamanho A4. É isso que está escrito lá no manual. Tudo bem? Vamos mais. Ainda falta um pouquinho ainda. E aí, o que eu vou colocar aqui? Eu vou chegar aqui e vou colocar assim, ó. Aqui, muito bem. Eu vou colocar aqui os espaçamentos. Como é que funcionam os espaçamentos? Então, 4 espaçamentos. Espaçamentos. Dentro do texto eu tenho vários espaçamentos. Quais? Primeiro, eu vou colocar entre linhas. Entre linhas do texto, o espaçamento é simples. Pasmem, não há espaçamento. Aqui, ó, dentro do texto, o espaçamento é simples. Tudo bem? Se eu for espaçar entre parágrafos, aí o espaçamento a gente vai chamar de 6PT, 6 pontos, que é onde tem um asteriscozinho vermelho. É um enter a mais, é um espaçamento a mais. Enter a mais. Tudo bem? Entre um e outro, toda vez que tiver, ó que beleza, um asteriscozinho, é um espaçamento a mais. Não é uma beleza? Não é tranquilo? Olha lá, então, agora a gente acabou de fechar a primeira parte, que é a estrutura, e a segunda parte, que é a linguagem do texto oficial. Beleza? Tranquilo? Então, no próximo bloco, na próxima aula, você vai encontrar quais são os tipos de documento, como é que eles se comportam, os 5 tipos de documentos
do Manual de Presidência da República, ofício, memorando, aviso, mensagem e exposição de motivos, e vai encontrar os que não estão no Manual da Presidência da República: parecer, relatório, ata, requerimento, certidão, declaração e atestado. Beleza? Te consto na próxima aula. Bora!